A Polícia Federal vai incluir na investigação que apura a suposta tentativa de golpe durante o governo Bolsonaro o discurso que o ex-presidente fez agora no domingo, na Avenida Paulista. Para investigadores, o presidente pode ter produzido prova contra ele mesmo. O André Anelli explica. A Polícia Federal vai analisar um trecho do discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro em que, segundo os investigadores, ele admitiu conhecimento sobre a chamada minuta golpista. O documento previa a decretação de estado de sítio, prisão de parlamentares e ministros do STF e dava sustentação a um suposto golpe de Estado. Aos apoiadores no domingo em São Paulo, Bolsonaro afirmou que não se tratava de golpe, porque o documento usava a Constituição. O ex-presidente também alegou que não houve o emprego de violência nas ruas, que, segundo ele, seria necessário para a tomada do poder. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração. Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição, tenham santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não. Apesar de não ser golpe, o estado de sítio não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de estado de sítio. Na avaliação da Polícia Federal, o discurso com esse conteúdo não é compatível com a atitude do próprio ex-presidente, que ficou em silêncio no depoimento do último dia 22 aqui em Brasília. Na ocasião, Bolsonaro não respondeu às perguntas dos investigadores sobre a chamada minuta golpista, sob a alegação de que a defesa não havia tido acesso ao conteúdo completo das investigações. Aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula foi perguntado a respeito das manifestações favoráveis a Jair Bolsonaro em São Paulo, mas não respondeu o questionamento. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, minimizou os atos da Avenida Paulista. Ele afirmou que as manifestações foram menores do que o planejado pelos organizadores, embora o movimento tenha tomado 7 quarteirões da Avenida do Centro de São Paulo. Além disso, o ministro também avaliou que Bolsonaro aproveitou o espaço do ato para confessar os crimes cometidos e a tentativa de golpe. Antes dessas declarações de Rui Costa, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que passou a tarde de domingo assistindo futebol. De forma geral, o governo tem evitado comentários sobre mobilizações da direita, a exemplo do que aconteceu no último domingo. A defesa de Jair Bolsonaro alega que ocorreu uma confusão na linha do tempo e que o ex-presidente não confessou ter conhecimento da suposta minuta do golpe durante o discurso no ato da Avenida Paulista. O argumento é de que Bolsonaro só recebeu e leu as minutas golpistas depois de encerrado o mandato do governo dele e que o único texto recebido foi encontrado pela Polícia Federal no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens. Cid afirmou em delação que Bolsonaro recebeu de Felipe Martins, também assessor da presidência, uma outra minuta que previa a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro teria pedido alterações no documento, mas Felipe Martins negou a existência dessa outra minuta que não foi encontrada. A defesa de Jair Bolsonaro também pretende questionar a validade da delação de Mauro Cid por alegar que o ex-ajudante de ordens não deu declarações espontâneas e verdadeiras porque estaria sob pressão. De Brasília, André Anelli. Nós temos informação, temos também análise. O Zé Maria Trindade está chegando para se juntar ao nosso time. Zé Maria, bom dia. Do ponto de vista político, foi uma demonstração importantíssima de força do ex-presidente Jair Bolsonaro, que juntou muita gente, muitos governadores, prefeitos, parlamentares também. Agora, do ponto de vista jurídico, a possibilidade de que a Polícia Federal inclua na investigação essa frase dita por ele, que pode significar o conhecimento por parte dele dessa suposta minuta golpista. Do ponto de vista jurídico, o tiro pode ter saído pela culatra, Zé Maria?
Pois é, olha, Rafael, muito bom dia, Lívia, e bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Foi um ato considerado aqui surpreendente, forte e significativo, muito forte, porque nós não estamos ali próximos de uma eleição, não há nenhum motivo, nenhuma abordagem nacional que possa levar tanta gente assim ao centro de São Paulo, na Avenida Paulista, né? E nem vamos falar em números, mas sim em pessoas que estavam lá dispostas a apoiar um ex-presidente da República que está, inclusive, inelegível, segundo 2 decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Surpreendeu também o apoio geral, mostrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro não está isolado. Olha, Rafael, não tem nada mais covarde do que candidato quando se aproxima de algo que ele vai perder votos. E ali estavam vários candidatos, né? Ou futuros candidatos. Os deputados e senadores que se aproximaram de Jair Bolsonaro não o fariam se fosse sentir ali a possibilidade de perder votos. E mais de 20 deputados e senadores estavam no palanque. Além deles, governadores que são pré-candidatos à presidência da República, como o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o governador daqui de Goiás, Ronaldo Caiado, que é um forte candidato à presidência da República, está se fortalecendo, o Zema, governador de um estado importante como Minas Gerais. Esta aproximação de políticos a Bolsonaro mostra que ele não é carta fora do baralho. E é uma comprovação muito forte, Rafael, de que político só morre por falta de votos, por falta de apoio. Agora, Zé, bom dia para você. Ontem eu perguntei para Amanda Klein a respeito do quanto ela acredita que essa manifestação de domingo tenha incomodado, digamos assim, o governo Lula. Ontem, num evento em que o presidente Lula participou, uma jornalista questionou a respeito do peso dessa manifestação. Lula se esquivou, não respondeu. Os ministros têm evitado falar sobre isso também, mas o próprio Paulo Pimenta, o ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação, chegou a diminuir o peso dessa manifestação, falando que no domingo ficou o dia todo assistindo futebol e não tem como opinar a respeito disso. Mas, na sua opinião, o quanto essa demonstração de força no domingo afetou ou incomodou o governo Lula? Incomodou muito e era uma grande expectativa, 2 expectativas. A primeira, a quantidade e a qualidade da presença na Avenida Paulista, né? E passou no teste. Foi uma manifestação tranquila e diferente, saíram aquelas famosas frases de intervenção militar já. Saíram também as agressões contra instituições como Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Isso tirou o discurso de tom golpista que os aliados do presidente Lula têm, né? E além disso, a manifestação foi muito forte, porque lá estavam pessoas de várias partes do país. Não era só o pessoal de São Paulo. E ainda um sinal claro de que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se aproxima muito de grupos evangélicos fortes, confirmados já aqui no Brasil. E sai dessa linha de militar, muitos achavam que ele tinha um apoio só de militar, no palanque não tinha nenhum militar. Os militares estão recolhidos e ali analisando exatamente como fazer a recuperação da imagem no futuro. Então foi importante, incomodou a ponto dos líderes aliados do presidente Lula admitirem que não conseguiriam, por exemplo, fazer uma reunião assim com a presença do atual presidente da República. Agora, mais do que isso, mostra claramente que o que saiu das urnas, o resultado continua. Os dois. Lula tem sim um apoio forte e Bolsonaro é o grande eleitor, mesmo se não for candidato. Tá bom, daqui a pouco o Zé Maria volta com mais análises para a gente nessa terça-feira.